Tomando teu cu. Então, vamos ver aqui, ó. Olhar para o céu. Esse aqui, ó, a pra uma equação de imensidão Drake. pontos brilhantes. Quero saber o que é que o Drake falou nessa equação, meu amigo. Ele falou Hotline Esse Bling. vídeo foi feito em parceria com o Cambly, a maneira mais Olhar pro eficiente de se céu. aprender inglês online com professores nativos. A maior Blink. Olhar para o céu, para uma imensidão de pontos brilhantes. E Cada vai pra ponto uma ver. estrela, e cada estrela com possíveis planetas pode nos levar a uma pergunta simples, mas bastante profunda. Nós estamos sozinhos no universo? Ah, não. Vai começar os alienígenas do passado. É. Gostasse, Pedroca? Como assim tá cheio de ad do Vitor no Instagram? Vitor, o que você É porque eu fez? só posto. Geralmente nos stories eu só posto ad, pô. Sou um filho da puta. Ah, tá. Será que em alguma dessas estrelas existe uma criatura como nós, olhando para o Sol de longe e se perguntando se tem alguém aqui? Isso é, será que existe alguma outra civilização de criaturas como nós, capazes de refletir sobre a sua própria existência e desenvolver tecnologias? Um dos esforços mais notáveis para tentar discutir essa pergunta foi feito pelo astrônomo Frank Drake. Drake propôs uma equação, Meio que fofão, posteriormente Drake, recebeu né? o nome de equação de Drake. E ela tenta estimar quantas civilizações inteligentes capazes de se comunicar com nós existem no universo. A ideia da equação não é montar uma estimativa oficial e realista, Qual a ideia? mas sim criar uma base para discutir que tipos de cenários nós podemos encontrar no universo. Quais seriam as diferenças de um universo cheio de vida para um universo vazio? E a equação é essa. O número de civilizações que podem se comunicar com nós é igual a taxa de formação de estrelas na galáxia, vezes a fração de estrelas com planetas, vezes a fração de planetas capazes de suportar vida, vezes a chance de a vida de fato surgir nesses planetas, vezes a chance de civilizações surgirem nos planetas com vida, vezes a fração de civilizações que poderiam se comunicar com nós, vezes o tempo de duração dessas civilizações. Como é que um Então, cara. esse era mais fácil, pô. Pera aí, porra. Como é que um cara chegou? Eu vou meter uma equação foda. Bicho, na moral, eu vou ter que fumar um baseado pra escrever um negócio desse, pô. Não é possível que ele tava sóbrio, não, pô. Ele não tava sóbrio. Em pô. algum devaneio. Ele tinha alguma coisa, pô. Em algum Ele não tava devaneio que sozinho, ele não, pô. teve. Bateu assim e falou: sei lá, velho. Será que existe aqui, sei lá, uma. Bom, então qual seria a taxa de formação das estrelas na galáxia? Não sei. Agora por que ele tem um asterisco ali? Fração de planetas. Fração de estrelas com planetas. Que eu já fiquei até nervoso. Ó. Fração de planetas capazes de suportar a vida. O cara tem que saber de muita coisa, porra. Bicho. Como assim que ele sabe? Cara, esse vídeo tem 14 minutos, pô. E a gente tá incrédulo nos 1:44, pô. Bicho, no 1:44 eu já não sei nem mais quem eu sou, pô. Já tô triste. Jesus, vamos deixar, né? A equação é longa, mas ela é surpreendentemente simples. É? Ela é só um monte de probabilidades multiplicadas. O que é verdadeiramente interessante é estimar essas E probabilidades. a gente não faz não, vamos pô. olhar Contador, atentamente pra cada que é o uma das streamer, não variáveis sabe da equação fazer de Drake conta, imagina a e ver gente. o que elas podem nos dizer sobre o nosso lugar no cosmos. Esse Galegale é o quê da vida? O primeiro termo da equação, Paradoxo de R-estrela, Fermi. representa a taxa de formação de estrelas na galáxia. E a ideia por trás disso é simples. Quanto mais estrelas se formarem no passado, mais estrelas poderão abrigar vida e, quem sabe, civilizações. E essa também é uma das variáveis que nós melhor podemos estimar atualmente. As nossas últimas observações e dados apontam que algo entre 1,5 e 3 estrelas novas são formadas todos os anos na nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, novamente, o propósito da equação de Drake é brincarmos com as variáveis e ver os diferentes cenários que ela pode apresentar. O resultado final dela é o número estimado de civilizações inteligentes capazes de se comunicar com nós existentes na nossa galáxia. Para R estrela nós vamos usar 2 porque é mais fácil de fazer as contas. Então 2 novas estrelas são formadas todos os anos na Via Láctea. A segunda variável é a fração de estrelas com planetas. E esse é outro termo que nós conseguimos estimar com dados modernos devido à nossa busca por exoplanetas. E a conclusão tem implicações bastante profundas. Quase todas as estrelas têm planetas orbitando elas. E esse dado é bastante confiável. Nós já olhamos para milhares de estrelas em busca de planetas. Então nós podemos até mesmo estimar que 9 em cada 10 estrelas têm planetas. Ou seja, 90%.
E agora nós chegamos nos primeiros termos complicados. Para simplificar, nós vamos juntar dois termos que estão conectados. A fração de planetas que surgem ao redor de estrelas que são capazes de abrigar vida e a fração deles que vai, de fato, desenvolver vida. Ou seja, nós vamos tentar estimar quantos planetas com vida existem em cada sistema estelar. E percebam como a diferença aqui é sutil, só que ao mesmo tempo poderosa. Nem todo planeta capaz de abrigar vida, de fato, tem vida. Marte está na zona habitável do Sol, mas até hoje nós não encontramos nenhum sinal de vida por lá. Então, só porque a vida pode surgir em um planeta, isso não quer dizer que ela vá. E para piorar a situação, nós ainda não entendemos completamente como a vida surgiu aqui na Terra. Foi Jesus, Existem porra! diferentes hipóteses para isso, e elas implicam diferentes critérios na para o Bíblia, surgimento no da vida. Gênesis. Foda-se o mundo. Cada cenário diferente muda as nossas estimativas. A Terra nem é aqui nós redonda vamos assim, é separar a plana. nossa Ô, Fábio, eu estimativa tenho que em mandar duas. você e seu Um marido pro planeta otimista desse pra e um povoar. pessimista. Vamos começar pelo otimista. Fazendo única filho coisa rápido com necessária sua é Adão e Eva aí, for água ligeiro, pô. líquida, alguns minerais e um pouco de sorte, a fração de planetas No capazes de instante abrigar já vai vida dar a é galera da bastante alta. porra. Nós podemos olhar para o exemplo do próprio sistema solar. Se nós precisarmos apenas dessas coisas para ter vida, então existem vários planetas e outros corpos celestes que de fato seriam capazes de abrigar vida. Marte muito provavelmente tem água líquida e minerais, e quem sabe já teve vida. Vênus também seria outro candidato forte a abrigar vida antes do seu efeito estufa desenfreado acontecer. Até mesmo algumas luas de gigantes gasosos, como Europa e Titã, passam nesse critério. Europa, por exemplo, tem um oceano de água salgada debaixo da grossa camada de gelo na superfície. Entendi. E claro, a Terra também tem condição de abrigar vida. Tem. Isso nos daria possíveis 5 lugares para a vida surgir em um único sistema solar. Mas tudo bem, isso talvez seja excessivamente otimista, até mesmo para mim. Então Já nós vamos teve, assumir Mike. apenas 2 planetas desses para cada estrela. Agora a gente tá com a Agora galega. a pergunta é, qual é a chance de a vida de fato surgir nesse planeta? E aqui eu tenho que dar um chute educado baseado no trabalho de pesquisadores como Fred Gibson. A vida vai surgir em 10% dos planetas capazes de abrigar vida. Então a nossa estimativa otimista é de que apenas 20% das estrelas têm um planeta com vida. Colocando isso de outra forma, olhe para o céu e conte 5 estrelas. É provável que uma delas tenha um planeta com vida. Mas também é muito coerente nós levarmos em conta o cenário pessimista. Para a estimativa pessimista, nós vamos usar a hipótese da Terra rara. Essa hipótese afirma que as condições necessárias para a vida são muito, mas muito mais restritivas do que da hipótese otimista. Para a vida surgir, seria preciso bem mais do que a água líquida e os minerais certos. Lisa, É eu não preciso sei que o porque ele planeta tá na orbite praia. estrelas parecidas Desde com que o ele Sol, começou tenha a uma equação, lua não sei grande mais do que eu tô similar à fazendo nossa aqui. para proteger de asteroides e esteja longe de possíveis supernovas e outras fontes de perigo Perdido, espacial. Elisa, E já. com isso ainda é necessário Faz que a vida de desde o fato minuto 1 e surja 44. nesses planetas. Então, sendo pessimista, Desde quando ele mostrou a fórmula de Drake, já a minha vida não mais faz mais sentido, é de velho. 1 a cada 10 mil planetas. Já não sei o que eu Isso sou nos mais. leva até a próxima variável, que também é desconhecida. A pergunta aqui é simples. O quão comum é a vida inteligente? Ou, de outra forma, uma vez que um planeta tenha vida, o quão fácil é para seres inteligentes evoluírem? Do lado otimista desse debate, nós temos o fato de que a evolução na Terra levou ao surgimento das mais diversas formas de vida ocupando ambientes diferentes, incluindo vida inteligente capaz de formar uma civilização tecnológica. E aqui nós vamos apelar ao oposto da hipótese da Terra rara, que é o princípio da mediocridade. O princípio da mediocridade diz que tanto a Terra quanto o ser humano não são particularmente especiais. O que aconteceu aqui deve acontecer de forma similar em outros planetas com vida. Entendi. Uma vez que a vida surge, o surgimento de ao menos uma espécie inteligente é quase certo. A nossa estimativa otimista para Vocês esse são termo vai ser de medíocres. 100%. Se nós temos vida, nós vamos ter vida inteligente. Mas não se animem tão rápido, porque o lado pessimista dessa história é simples. Seres capazes de desenvolver tecnologia surgiram apenas uma vez na Terra, no gênero Homo, que inclui os seres humanos. Olha aí. Isso pode os indicar canecos. que o surgimento de vida inteligente é difícil, mas essa pode nem ser a única barreira. Talvez a dificuldade aqui seja justamente no surgimento de vida complexa, como seres multicelulares, tipo animais e plantas. Talvez a maior parte de planetas com vida pare em criaturas simples como bactérias. Quem sabe todos os nossos possíveis vizinhos cósmicos sejam bactérias. É possível que o surgimento de vida inteligente seja tão difícil quanto o surgimento da própria vida. Vamos usar a estimativa de Pascal-Lee, do Instituto SETI. Dos planetas com vida, 1 a cada 5.000 evolui em vida inteligente. Mas só existir não resolve os nossos problemas de descobrir se nós estamos ou não sozinhos. E isso nos leva à próxima variável Por isso da que tem que equação. ser fé. Uma vez que espécies inteligentes surgiram e formaram civilizações, a pergunta agora é: quantas delas vão emitir sinais detectáveis no espaço?
E, sinceramente, esse é um dos termos mais especulativos. Existem várias razões para uma civilização emitir ou não emitir sinais no espaço. Certo. Como tentar se esconder de propósito. Ou, quem sabe, aliens sejam tímidos. Ou talvez eles só estejam muito longe, de forma que os seus sinais não cheguem até nós antes de ficarem fracos demais para serem detectados. Por exemplo, os nossos melhores telescópios de rádio emitem ondas de rádio que podem ser detectadas em um raio de 15 mil anos-luz ao redor da Terra, assumindo que os aliens têm telescópios parecidos com os nossos. Mas mesmo com essa capacidade, nós teríamos que enviar um sinal hoje e esperar pelo menos 30 mil anos para uma resposta de uma possível civilização. Eu não vou estar aqui mesmo, os caras vêm invadir. Ou talvez simplesmente a civilização nunca descobriu ondas de rádio e as leis do eletromagnetismo. Talvez a espécie seja inteligente o suficiente para Só entender espero que física quando a gente newtoniana, morra seja igual o Chico Xavier mas não falou, pô, a suficiente gente pro fica assistindo a Terra no eletromagnetismo nosso avançar. lado. E honestamente isso seria Eu coerente quero ver com essas as taxas de brincadeiras aí, pô. reprovação nessas matérias na faculdade de física. Se o SMzinho morrer, será que vai surgir outro Na falta SMzinho? de boas estimativas, nós vamos com a estimativa Não, original do o próprio SMzinho Frank corre. Drake. Games Comedy Uma vai a cada copiar 10 todo o seu civilizações inteligentes conteúdo vai e ganhar em emitir cima ondas de rádio você, otário. detectáveis. Isso tanto na estimativa otimista quanto na pessimista. E por fim nós chegamos na última variável. Quanto tempo essas civilizações capazes de se comunicar duram emitindo sinais detectáveis? Não se esqueçam de que ao longo dos milhares de anos de seres humanos no planeta, nós só estamos fazendo isso há pouco mais de um século. Peraí, O que é um piscar de olhos nessa escala de tempo. Em um cenário otimista, uma civilização inteligente poderia durar no mínimo toda a vida de uma estrela. Isso é da ordem de 1 bilhão de anos. Se esse for o caso, a equação de Drake aponta que existem mais de 30 milhões de civilizações inteligentes capazes de se comunicar com nós só na nossa vizinhança galáctica. E esse ninguém número quer falar parece com a gente, absurdo. né? 30 milhões. E ele é absurdo. A estimativa otimista é o melhor caso possível. Ele não é o mais provável. Então nós vamos ver o outro extremo, o pior caso possível. No caso pessimista, o tempo de vida de uma civilização é baixo. E aqui você talvez pergunte, se uma civilização começou a emitir ondas de rádio, por que ela pararia? E a resposta é simples, mas triste. Por que, Zaratustra? Extinção. Por trás desse último termo existe uma profunda pergunta sobre a natureza da vida inteligente no cosmos. O quão certo é o nosso fim? O quão vulneráveis nós realmente somos? Nada nos garante que um asteroide não vai acertar a Terra em cheio um dia e acabar com qualquer resquício de civilização. Não. Ou quem sabe a descoberta de armas nucleares vai levar a uma guerra de destruição Não sai de total. SPC. Esse lado da equação de Drake foi especialmente explorado 5 pelo anos também cientista e sai. divulgador científico Carl Sagan. O Sagan estudou tanto astronomia quanto biologia, e ele ajudou a NASA em diversos projetos na busca de vida fora da Terra e na exploração de Marte. Ele provavelmente foi uma das pessoas mais qualificadas para avaliar essa equação. E até esse último termo, o próprio Sagan era um otimista. Ele acreditava que existiam inúmeros planetas habitados, e vários deles nos quais vida inteligente eventualmente iria surgir e descobrir ondas de rádio. Mas era aqui que o seu otimismo diminuía um pouco, tendo visto em primeira mão as ameaças de aniquilação nuclear mútua durante a Guerra Fria. Ele acreditava que a maior ameaça para uma civilização inteligente era sua própria capacidade tecnológica. Pensem nisso por alguns instantes. Bilhões de anos de evolução, centenas ou milhares de anos de avanços tecnológicos e cooperação entre indivíduos de uma mesma espécie para no final não ser um asteroide ou uma supernova principal. Inclusive, eu tô assistindo E sim um nós documentário mesmos. dele, 27. O Sagan foi um grande defensor de medidas para proteger o meio ambiente de forma Bateu efetiva no YouTube, e assisti evitar lá, que a até Terra dormir, seja todo transformada dia. por mudanças climáticas ou outros problemas ambientais. Essas ideias foram abordadas diversas vezes nas suas obras, incluindo a famosa série de documentários É isso aí, Cosmos. Uma viagem pessoal. Nessa Essa é perspectiva maneiro, velho. pessimista É de uma gostoso de assistir. catástrofe Entendo autocausada, nada, mas é vamos lá. improvável que uma civilização com tecnologia dure mais do que poucos séculos. Apareceu o menino de Nós uma podemos usar lambreta uma que era estimativa novo, de depois tava 400 velho, uma anos confusão como da base para porra. uma estimativa pessimista. E se esse for o caso, existe uma chance de 1 em 100 milhões de que nós temos vizinhos inteligentes em alguma estrela próxima. Como esperado, o resultado pessimista é um universo vazio, no qual nós somos um acidente cósmico. Mas pessimismo não é a conclusão final. Vamos considerar 2 cenários intermediários. No primeiro, nós vamos ser otimistas até o último termo. Só que nós vamos ser pessimistas quanto à vida média de uma civilização. Mas, ô Pedro, Nós vamos aceitar... sabe o caldo de fuder? Você fala num ponto muito interessante que é a questão da tecnologia. Você imagina um dos planetas inteligentes recebeu informação de igual, do lado aí. Tem uma galera que também sabe das coisas. Mesmo os caras vão querer guerrear, pô. Porque esse bicho não vem em paz. Vai vir fazer o que aqui em casa? É, principalmente humano, pô. Vai vir fazer o que nossa- aqui? Lá Cara, e a cá, nossa natureza é a guerra, pô. tanto faz ir voltando, pô. Se ligou?
Não, eu sei essa caixa que ele vai me responder. Toma no cu, rapaz, essa caixa vai se fuder, rapaz. Nossa Não, mas por que natureza que é tem que me guerra, matar? O mundo é muito grande pra ele passar em Maceió. Imagina só, um mundo grande do caralho e o cara chegar num barro duro e me matar. porque essas orelhas estão transmitindo sinais de rádio super fortes. Mas é aquela parada, né, velho? Tem a frase lá, que o homem é o lobo do homem. Sim. E, tipo, a gente vai acabar se matando em algum momento. Eu A sei que Rússia, alguém ela tá tentando começar a gente se matar. Eu sei que alguém tem que morrer, mas por que tem que ser eu? Calma. Vou até dar play no feed de um vídeo Evitar o aqui. colapso de uma civilização como a nossa quase certo em poucos séculos. Nesse caso, o número de civilizações próximas cai de milhões para uma dúzia. Existem sim civilizações próximas o suficiente para se comunicar, mas elas devem O ter elfo tecnologia mestiço? similar Não entendi. e dificilmente formaram colônias espaciais. Não só isso, elas provavelmente estão na beira de uma extinção autocausada assim como nós. O outro caso de interesse é o oposto. Nós vamos assumir que a Terra é rara e o surgimento da vida complexa é difícil, mas ainda possível. E se essas barreiras forem ultrapassadas, o surgimento de vida inteligente de uma civilização capaz de durar bilhões de anos é quase uma certeza. Nesse caso, o resultado é parecido. Algo próximo de 10 civilizações à distância para nos comunicarmos ao nosso redor. A conclusão é simples. O principal termo da equação de Drake é o que vivemos agora. O quão capaz uma civilização como a nossa é de evitar a sua própria extinção, seja pelos nossos próprios conflitos ou por algo externo. A busca por vida fora da Terra não é simples especulação. Ela nos força a refletir sobre as ações da nossa própria civilização e a nossa capacidade de manter o planeta seguro da nossa própria capacidade Pedras e tecnológica paus. extrema. Entendi. Seremos nós parte de um cosmos recheado de civilizações inteligentes e capazes de habitar os seus planetas em harmonia, florescendo e superando uma adolescência tecnológica bastante conturbada? Ou será que nós estamos fadados a nos destruir como incontáveis outras civilizações teriam feito antes de nós? A única certeza é que, de alguma forma, a nossa civilização vai descobrir isso. Mas até lá, felizmente, nós podemos mudar a nossa resposta. Muito obrigado e até a próxima. Ele meteu algum ato nesse vídeo? Acho que no começo. Não. Olhar para o céu. Caralho, ele não meteu ato nesse ele não vídeo? fez- Caralho. Caralho, tamo mutando aqui.